dia, turma. Tudo bem? Vamos continuar, tá, com o conteúdo sobre as edições olímpicas. Vamos lá, então. Quinta edição dos Jogos Olímpicos, Estocolmo, 1912. Bom, os Jogos foram realizados em Estocolmo, capital da Suécia, entre os dias 5 de maio e 27 de julho de 1912. Teve 28 países participantes, com 2.407 atletas no total. 2.359 homens e 48 mulheres. Continuando. Modalidades. Na edição olímpica de Estocolmo, incluiu 15 esportes diferentes em 102 competições. Estando presentes atletismo, tênis, cabo de guerra, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica, lutas, hipismo, natação, pentatlo moderno, polo aquático, remo, tiro esportivo e vela. No quadro de medalhas, os Estados Unidos se consagrou campeão com 25 medalhas de ouro, 63 medalhas no total, e a Suécia, o país, né, que estava sediando os Jogos, ficou em segundo lugar, com 24 medalhas de ouro, 65 medalhas no total. Continuando. Nesta edição dos Jogos Olímpicos de Estocolmo, ela foi marcada também como os primeiros Jogos onde compareceram atletas dos 5 continentes. Foi a última edição em que as medalhas douradas foram feitas inteiramente de ouro. Agora, as de hoje em dia, elas são banhadas a ouro. Tá? Nesta edição, foi usada pela primeira vez um sistema de fotografia e cronometragem semi-eletrônicas, com marcação dos tempos da natação e no atletismo, para poder serem mais honestos em realmente saberem quem foi que ganhou. Como são provas que acontecem envolvendo velocidade, então às vezes ficavam naquela dúvida de quem realmente tinha chegado primeiro. Então esse sistema veio para acabar com isso e saber realmente quem ganhou a prova. A organização dos jogos não permitiu a disputa do boxe nesta edição, porque a legislação sueca, né, da Suécia, ela proibia a prática desse esporte no país. Então, como ela proibia tanto a prática de esporte no país, ele não pôde fazer parte dos Jogos Olímpicos daquela edição. E também, uma coisa chata, foi marcada como a primeira morte nos Jogos Olímpicos. Foi a morte do atleta português Francisco Lázaro, de 21 anos. Ele passou mal durante a prova da maratona, né, onde acabou abandonando, por volta ali do quilômetro 29, e acabou falecendo por desidratação no dia seguinte. Sextos Jogos Olímpicos, Berlim, 1916. Bom, aqui a gente pode perceber que o cenário todo mudou, né? Não está mais tão colorido e sim um cenário um pouco mais sombrio, porque infelizmente nesta edição de 1916 foi marcado como a edição onde ela foi cancelada. Tá? Ela seria realizada em Berlim, na capital da Alemanha, em 1916, mas acabou sendo cancelada devido à Primeira Guerra Mundial. Tá? Falando um resumo bem rápido dessa Primeira Guerra Mundial, ela foi uma guerra global, centralizada no continente europeu, que começou em 1914 e terminou em 1918. Como os jogos iriam acontecer em 1916, não teve como eles acontecerem justamente por causa que eles estariam no meio desse período de guerra. Tá? E o único objeto comemorativo desta edição, que infelizmente não aconteceu, acabou sendo um selo. Tá? Como a gente vê aí no vídeo, eles fizeram esse selo comemorativo, né, acreditando que as Olimpíadas iriam acontecer em 1916, mas como não aconteceram, então esse selo acabou sendo a única prova, tá, de que Berlim estava se planejando para as Olimpíadas antes da guerra ter, né, forçado o seu cancelamento. Sétima edição dos Jogos Olímpicos, Antuérpia, 1920. Realizado em Antuérpia, na Bélgica, entre os dias 20 de abril a 12 de setembro de 1920. Teve 29 países participantes, com 2.561 atletas no total. 2.496 homens e 65 mulheres. Continuando, modalidades.
incluiu 24 esportes diferentes em 154 competições. Atletismo, boxe, cabo de guerra, ciclismo, esgrima, futebol, ginástica, hóquei de grama, hóquei de gelo, natação, hipismo, remo, polo aquático, pentatlo, rugby, tênis, tiro esportivo, patinação artística, tiro com arco, halterofilismo, lutas, vela, saltos ornamentais e polo. Bom, no quadro de medalhas, novamente se destacando os Estados Unidos, com 41 medalhas de ouro, 95 no total, tá? Suécia em segundo, Grã-Bretanha em terceiro, e uma coisa muito interessante agora que foi, e vocês vão ver daqui a pouco, né? Mas já está aqui no quadro, a primeira participação do Brasil numa Olimpíada, que foi lá na Antuérpia, e acabou ficando em 15º lugar, os marcos históricos dos Jogos Olímpicos da Antuérpia 1920. Nesta edição, os Jogos foram uma homenagem do Comitê Olímpico Internacional, o COI, ao sofrimento imposto ao povo belga durante a Primeira Guerra Mundial, que inclusive impediu a realização dos Jogos de 1916, como já foi comentado. Pela primeira vez na história, a bandeira olímpica foi hasteada nos Jogos. A bandeira com fundo branco e os 5 anéis representando os 5 continentes. E ter sido feito o juramento dos atletas. Os países, em relação aos países, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Bulgária e a Turquia, eles foram proibidos de participar desta edição dos Jogos por causa da sua posição durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Estes Jogos viram o aparecimento daquele que seria um dos maiores atletas de todos os tempos, o corredor finlandês Paavo Nurmi. A nadadora americana Efelda Bleibtrev ganhou 3 medalhas de ouro nas 3 provas da natação feminina, quebrando o recorde mundial em todas. O Brasil fez sua estreia nos Jogos Olímpicos, constituída por 22 atletas, todos homens, deixando marcada sua presença ao conquistar 3 medalhas no tiro esportivo. Uma delas de ouro, com Guilherme Paraense, uma de prata, com a Frane da Costa, e uma de bronze, por equipes. Bom, galera, vou ficando por aqui, tá? Um encontro com vocês semana que vem, ok? Tchau!